Tu és um escolhido de Deus. Tu és o selado pelo Espírito Santo do Senhor. E é preciso vivermos essa verdade do Senhor. Vivermos a verdade de Cristo. Escolhidos e selados. Aqueles que amam o Todo-Poderoso, aqueles que querem servir ao Senhor são escolhidos e selados pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que você que está neste lugar, tu és um escolhido de Deus, tu és o selado pelo Espírito Santo do Senhor. E é preciso vivermos essa verdade do Senhor, vivermos a verdade de Cristo, cada dia com mais prazer, com mais alegria, deixarmos nos envolver pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos tira lá da nossa cova, lá do nosso pecado, que nos afasta do erro. É o Espírito Santo que nos coloca de pé, para que nós possamos honrar e glorificar o seu santo e bendito nome. Amém, queridos? Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, que escreve à igreja que encontrava-se na cidade de Éfeso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a aprovação, segundo o consentimento de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém, queridos? Deus de amor, nós queremos clamar que tu venhas falar conosco nessa noite, ó Pai. Que nós possamos sair deste lugar com o nosso coração cheio de alegria, de paz, porque já te louvamos, já te adoramos, ó Deus. Agora queremos ser ministrados pelo teu santo e bendito Espírito. Fala conosco nesta noite, é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, a palavra de Deus é muito clara com relação à vida do ser humano. A palavra diz que nós éramos perdidos, estávamos no mundo, longe do Senhor, afastados da graça, afastados da bênção, afastados do cuidado do Mestre. Mas um dia o Senhor nos encontrou ali, e Ele estendeu o seu braço, estendeu a sua mão para nós, e aqueles que aceitam a mão estendida do Senhor, a Bíblia diz que esses são feitos em filhos do Senhor, porque são lavados, são purificados no sangue de Cristo Jesus. E nós, queridos, precisamos carregar dentro do coração essa necessidade, a necessidade de entendermos que somos escolhidos para estarmos na presença do Senhor, para que cada dia a nossa vida seja exclusivamente, somente para honrar, somente para glorificar, somente para bendizermos o nosso Criador, bendizermos aquele que nos amou primeiro, que tenhamos na boca sempre uma palavra de louvor, de adoração ao nosso Criador, que tenhamos dia louvando e adorando o Todo-Poderoso, que em todas as nossas atitudes, tudo seja para exaltação, para a honra daquele que primeiro nos amou e deu seu Filho para que um dia, hoje, pudéssemos nesse lugar estar reunidos, para que junto com os amados, louvarmos e glorificarmos o nosso Senhor e Salvador. Amados, a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele nos ama de uma forma tão grande, de uma forma tão especial, de uma forma, amados, que nós só vamos entender quando estivermos ali no céu, porque até então, queridos, nossa mente não é capaz de compreendermos a intensidade, a grandiosidade do amor do Senhor para com a nossa vida. É certo que nós lemos na palavra e vemos as informações a respeito do cuidado, do zelo de Deus, mas muitas vezes nós temos uma dificuldade em digerir aquilo que a palavra ensina, de assimilar aquilo que a palavra traz para nós, que a palavra é a revelação
direção do Senhor para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, amados, foi um homem que não tinha a palavra de Deus como nós a temos hoje. Na verdade, ele escreveu boa parte dela. E ele tinha uma comunhão verdadeira com esse Senhor. Ele conheceu Deus. Ele entendeu o grande amor do Senhor para com a sua vida. E a partir do momento que ele compreendeu esse amor, ele não mais viveu para si mesmo, mas viveu somente para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. O seu prazer, a sua alegria estava em fazer aquilo que Deus queria. A sua alegria, amados, estava em sair por aí pregando o Evangelho, testemunhando do poder, testemunhando da grande graça, do cuidado e do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele era um escolhido do Senhor, ele era um selado do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor, selados do Senhor, a exemplo do apóstolo. E é preciso, amados, vivermos uma vida condizente com aquilo que ele nos ensina, que nosso dia a dia esteja pautado nos princípios do Senhor, que haja alegria verdadeira em nosso coração em servir o Criador. Haja vista que a palavra diz que nós somos escolhidos, nós somos selados, cheios do Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que nos dá força para seguirmos em frente, para caminharmos e cada dia mais nos aproximarmos da glória, nos aproximarmos do Senhor e um dia estarmos ali nos céus com Ele. Amém? No versículo 3, ouça o que diz o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Irmãos, quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te escolheu, Ele não te escolheu numa casualidade, Ele não quer que você viva vazio, mas Ele te escolheu para te abençoar. E esse texto, Paulo diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Muitas vezes nós queremos as bênçãos materiais, não é verdade? Nosso foco é a bênção material. O mais importante para a gente é uma casa bonita, um carro bonito, uma casa legal, uma casa na praia, uma viagem internacional, coisa desse tipo. Muitas vezes esse é o nosso foco, mas o apóstolo Paulo, que movido pelo Espírito Santo, diz que as bênçãos do Senhor, as mais importantes, são aquelas nas regiões celestiais. E são estas bênçãos, irmãos, que nós precisamos procurar para a nossa vida, porque a partir do momento que nós entendemos que somos escolhidos, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, Ele nos envolve e Ele nos dá a paz, a alegria, Ele nos dá o contentamento para vivermos todos os dias da nossa vida alegre e felizes com o Mestre. Amém? Eu estava vendo umas imagens que o pastor Carlos e o presbítero Glaucio nos enviou lá de Moçambique, na África. Lá, queridos, não existe, aliás, lá existe, claro, mas eles estavam num local onde o templo não é bonito como o nosso. É um templo feito de madeira, de terra batida, o telhado é uma lona velha, nem nova não é, não tem cadeiras, o chão, terra batida, e o povo ali estavam muito felizes com aquilo que eles têm. Porque não são essas coisas aparentes que fazem a felicidade. Não é uma igreja bonita que dá o mover do Espírito Santo. Não é uma igreja bonita, irmãos, que significa que o Espírito Santo move, mas é um coração bonito aos olhos do Senhor. E nós precisamos ter um coração totalmente rendido na presença do Senhor, para que assim, irmãos, o Espírito Santo possa mover na nossa vida, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações e sejamos completos nessa caminhada, porque o Senhor quer fazer isso com você. Crês nisso? Viva! Se você crê nisto, viva a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, a palavra diz que nós somos escolhidos pelo Senhor, que Ele nos deu a marca do Espírito Santo, mas para que isso seja uma verdade no nosso dia a dia, também há uma recomendação do apóstolo ao escrever à igreja de Éfeso. No versículo 4 ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis.
Veja, amados, é necessário que sejamos santos e irrepreensíveis para que o contentamento de Deus esteja dentro do nosso coração. Se nós não vivermos conforme essa orientação, conforme diz a palavra, conforme aquele que tinha uma comunhão verdadeira com o Senhor, conforme aquele que sofreu para amar o Todo-Poderoso, que sofreu para servir ao Senhor, que não tinha aquilo que o mundo poderia oferecer, mas tinha o Espírito Santo que o mundo não pode oferecer, mas esse estava no coração. E ele afirma, irmãos, é necessário que haja santidade e que sejamos irrepreensíveis, que nossos atos sejam somente para a honra e para a glória do Senhor. Eu sei que esse ponto é meio complicado nesse mundo difícil no qual nós estamos vivendo. Como ser santo num mundo tão pecador? Como ser santo? Irmãos, o apóstolo Paulo vivia uma verdade que não era tão diferente da nossa. Nos seus dias, os males também existiam. Ali estavam a corrupção, ali estavam as violências, também a prostituição, os adultérios da vida, e tudo que não prestava acompanhava os dias do apóstolo Paulo. Não era tão diferente dos nossos. Talvez um pouco mais modernos são nossos dias, claro. No entanto, os pecados eram comuns àquela época, também são comuns a nós hoje. Mas ele diz que é possível vivermos em santidade, vivermos uma vida irrepreensível. Uma vida irrepreensível, irmãos, é aquela para a qual ninguém pode apontar o dedo, ou não tem motivo para apontar o dedo. Isto que é viver em santidade. É quando você pode sair pela rua, certo que ninguém tem nada para falar contra a tua pessoa, porque você vive reto, você vive a verdade de Deus, você vive segundo o Senhor. Isso é santidade, amados. Santidade é estarmos aos pés do Todo-Poderoso. Santidade é nos deixarmos envolver pela glória do Senhor. Santidade é sermos cheios do Espírito Santo. E só é possível sermos cheios do Espírito Santo quando o nosso coração é lavado, é purificado, é totalmente restaurado para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, é uma realidade que não está distante de nós. Não está. Muitas vezes nós olhamos para a realidade da palavra de Deus e achamos que ela é um pouco over, é grande, ela está acima das nossas possibilidades. O grande problema, irmãos, é que nós olhamos com esses olhos aquilo que o Senhor tem que é espiritual. O que Ele, na verdade, quer de cada um de nós é que nós nos sujeitemos à sua verdade, é que nós nos apresentemos a Ele, apresentemos nosso corpo como sacrifício diante do seu altar. E a palavra diz que Ele faz o resto na vida da gente. É o Senhor que nos dá o Espírito, e é o Espírito que nos edifica, é o Espírito que nos dá força para seguir, é o Espírito, irmãos, que nos dá autoridade, que nos dá o poder para testemunharmos do poder e da glória do nosso Senhor, onde quer que nós estejamos. Nós não podemos, amados, viver segundo o curso desse mundo, segundo aquilo que esse mundo ensina, mas segundo aquilo que a palavra ensina. A nossa vida precisa estar dentro das páginas sagradas. Nós precisamos viver esta verdade. É certo, irmãos, que isso se aplica para aqueles que querem amar o Senhor, claro, esse é o princípio, amar o Senhor e por fim estar um dia nos céus. Se você deseja isso, o caminho é Jesus. O caminho é Cristo. Não há outro caminho. Só Jesus pode nos conduzir ao Todo-Poderoso. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, que estava ali, andando para aquelas cidades, para aqueles países, ele entendeu que era necessário ser feito em filhos de Deus. Feitos em filhos do Senhor. Versículo 5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a aprovação, o consentimento, beneplácito, aprovação, consentimento, segundo o consentimento de sua vontade. Há um entendimento muito equivocado, e a palavra de Deus não ratifica, é que todo ser humano é filho de Deus. Dizem por aí, eu sou filho de Deus. Deus não vai me deixar sofrer. Onde é que Deus vai deixar seu filho sofrer? Já ouviram coisa parecida? É comum ouvirmos isso, não é verdade? Mas isso, amados, é decorrente do não conhecimento da palavra. A Bíblia diz que nós somos criaturas.
Nós fomos criados por Ele em Adão e Eva. Nós somos geração de Adão e Eva. E Adão e Eva pecou lá no princípio. Primeiro era criatura. Segundo, criatura pecaminosa. E tudo isso, irmãos, foi repassado de geração em geração até chegar aos nossos dias. Hoje nós somos criaturas pecaminosas. Continuamos a ser criatura porque nós não nascemos de Deus. Nós fomos criados por Deus. Mas o apóstolo Paulo afirma que, pela adoção, nós somos feitos em filhos de Deus. Olha a diferença. Nós somos adotados pelo Senhor. Deixe-me ler novamente. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Para a adoção de filho. A partir do momento que nós reconhecemos o chamado do Senhor, reconhecemos que somos escolhidos, que necessitamos do selo, da presença, da marca do Espírito Santo, entregamos a nossa vida para o Todo-Poderoso e afirmamos para Ele: Jesus move na minha vida, Jesus trabalha meu coração, eu quero viver somente para Ti, eu não quero mais estar mergulhado nesse mundo de pecado, mas eu quero viver separado, santificado para a Tua honra e para a Tua glória. A palavra nos diz que nós somos adotados em Cristo Jesus. Em outro texto diz que nós somos enxertados na videira verdadeira. Amém? Nós somos enxertados. É nesse ponto, amados, que nós somos feitos em filhos do Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus, o senhorio de Cristo, que você coloca a tua vida aos pés do Eterno, a palavra diz que nós somos feitos em filhos de Deus. Aí sim, irmãos, a partir desse momento, nós estamos debaixo da graça e do cuidado do Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Que Deus tem prazer em cuidar. Que Deus tem prazer em manifestar a sua graça sobre aqueles que se achegam a Ele, que Ele chama de filhos. Irmãos, tu és filho do Senhor. Você é filho de Deus. Viva como filho. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Viva sob a direção de Deus. Não permita, amados, que a tua carne, que o teu entendimento, que as tuas ideias dominem o teu coração, domine a tua vida. Ah, porque eu acho que é dessa forma. Ah, porque eu entendo desse jeito. Ah, porque alguém falou dessa forma. Ah, não sei o quê. Para com estas coisas e volte-se para a palavra. Ela é a fonte de todo ensinamento. É na palavra que nós vamos encontrar tudo aquilo que nós precisamos para que tenhamos uma vida sadia espiritualmente falando e sejamos, portanto, abençoados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós vivemos a religião sem o Espírito Santo do Senhor, é cansativa. A religião é enjoativa. A religião é chata. E a igreja é penoso. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, tudo relacionado ao Senhor é um fardo. É um fardo. Você vai porque você tem aquele compromisso com a tradição. Ah, eu vou porque eu preciso ir. É uma espécie de bater o ponto na igreja. Mas quando nós temos de fato o Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos as bênçãos decorrentes desta aceitação do senhorio de Cristo, nós temos prazer em servir o Mestre. A nossa alegria está no Senhor e fazer a vontade do Senhor. Se você, querido, não tem alegria em fazer a vontade do Senhor, se aquilo relacionado ao Todo-Poderoso é cansativo na tua vida, é preciso rever os teus conceitos a respeito da tua filiação ao Criador. É preciso rever os teus conceitos, analisar, ver se há uma realidade, se há um vínculo verdadeiro, se há um vínculo de pai e filho, ou apenas um pensamento, um entendimento, ou coisa semelhante nesse aspecto. A palavra de Deus, amados, ela é muito clara, e ela diz que nós somos feitos em filhos do Senhor, através de Cristo Jesus. Em outras palavras, eu só posso ser filho do Senhor quando eu passo por Cristo. E passar por Cristo é necessário que sejamos uma essência com Ele. Uma só essência, uma só essência. E quando nós vivemos essa verdade,
colocamos isso em prática, o Senhor virá sobre a nossa vida, Ele te abençoará, encherá o teu coração de alegria, de prazer, você terá um rosto formoso, um rosto bonito, alegre, porque o Senhor estará com você a cada instante. No meio das provações, você estará dando graças ao Senhor. Quando as coisas ficarem difíceis, você há de reconhecer que tem um Deus que está cuidando de você. É por isso que não chegou ao extremo, porque a mão do Senhor está cuidando da tua vida. É um Deus que não abre mão da tua vida. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Nós abandonamos o Senhor, nós deixamos o Todo-Poderoso, mas Ele diz, eu sou fiel, eu sou fiel. O Senhor está sempre pronto a nos abençoar, desde que haja em nós esse desejo em estarmos na presença do Mestre. E ainda no versículo 7, igreja, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em quem nós temos a remissão dos pecados? Em Cristo, no sangue de Jesus. É Jesus que nos redime, é Jesus que nos perdoa, é Jesus que muda a nossa vida, é Jesus que te salva, é Jesus, no português bem coloquial, que tira a tua vida das garras do capeta. É Jesus que te liberta, é Jesus que te restaura, é Jesus que te coloca de pé. E se nós não vivermos segundo a vontade de Jesus, como é que Ele fará isso na nossa vida? Como é que nós vamos receber de Deus a bênção? Como é que vamos receber de Deus a libertação? Como é que vamos receber do Senhor a grande bênção da salvação? A Bíblia diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos, o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos salvar. O Senhor tem prazer em nos libertar. Tanto é que Ele deu Jesus na cruz para que nós pudéssemos ter este caminho aberto. No entanto, amados, cabe a nós, a cada um de nós, entender essa verdade do Senhor Jesus. Compreender essa verdade. E entender que é preciso também pagar um preço. Também, amados, pagar um preço. Nós sim precisamos pagar um preço, mas não é um preço financeiro, é um preço da entrega, de sujeição aos princípios do Senhor, de mortificação das nossas ideias, dos nossos princípios, para que aquilo que é de Deus venha reinar em nosso coração. É um preço, amados, mas é um preço que está ao alcance de cada um que está neste lugar, que está ao alcance de cada ser humano sobre a face da terra, porque depende apenas da aceitação do senhorio de Cristo Jesus. Simplesmente isso, amados. A partir do momento que nós entendemos que nada somos, que necessitamos do cuidado do Senhor, que estamos andando para a perdição, estamos andando para o caminho que não nos leva para a presença do Senhor, e nós entendemos que Jesus é aquele que pode mudar a nossa sorte, e nós falamos para Cristo, Jesus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua restauração. Quando você se coloca diante dos pés de Cristo e clama pela sua misericórdia, a Bíblia diz que Ele virá sobre a tua vida, mudará a tua sorte, encherá o teu coração com toda sorte de bênçãos espirituais. Oh, glórias ao nome santo de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo foi um homem que teve experiências profundas demais com Cristo. Dá até a entender que ele já nasceu daquele jeito. Muitas vezes nós achamos que o apóstolo Paulo nasceu meio que de uma forma especial, assim, já nasceu santinho, já nasceu com a areola na cabeça, todo assim brilhante, aquela coisa toda, quando na verdade a Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um homem pecador, um homem sujeito à lei do pecado, estava mergulhado em toda sorte de práticas ruins, era um homem que andava por caminhos difíceis, caminhos complicados, caminhos nos quais o Senhor não estava. Mas diz a Bíblia que ele foi achado pelo Todo-Poderoso. Ele foi escolhido. O Senhor o chamou como chama a cada um de nós. E o chamado do Senhor é: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, perdoarei, salvarei.
Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Foi o chamado que o apóstolo Paulo soube ouvir, aproveitar e tomar posse. E a partir do momento que ele tomou posse dessa verdade de Cristo, a Bíblia diz que ele foi feito em apóstolo, que ele foi feito um homem segundo o coração do Senhor, que foi um homem, amados, que saiu a testemunhar daquilo que era importante para ele. Não mais era importante a sua família, não mais era importante os seus recursos financeiros, o seu lugar na sociedade, o seu nome, não era mais importante essas coisas, porque o que era importante para ele era fazer a vontade do Senhor. E ele entregou-se por completo nessa missão de fazer a vontade do Senhor. E quando nós nos entregamos, irmãos, na missão de obedecer aos princípios de Deus e fazermos aquilo que Ele quer, nós deixamos de ser donos da nossa vida, porque quem há de dominar sobre a nossa vida será o Espírito Santo de Deus. Será o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que te coloca de pé. É o Espírito que fala com você. É o Espírito que te comissiona. É o Espírito que te envia. É o Espírito Santo que te dá coragem para que você possa servir o Todo-Poderoso, fazer aquilo que Ele quer. E certamente, amados, não farás isso como se fosse penoso, como se fosse pesado, como se fosse um castigo, como se fosse ruim, mas farás com alegria, porque o Espírito, Ele é Deus. E quando Deus move na vida da gente, aquilo que é comum ao Todo-Poderoso torna-se comum a nós. Passamos a ser uma essência com o Todo-Poderoso, uma essência com Deus. E vamos com certeza ter alegria naquilo que dá alegria ao nosso Senhor. Nós precisamos entender, amados, que vivemos uma vida sem Jesus. E se nós estamos vivendo sem Jesus, o que adianta nos ter tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer? Para nada serve. É melhor que tenhamos uma vida com as bênçãos que Deus tem para nos dar. Porque nela é que temos o contentamento, é que temos o prazer. Nada melhor, amados, do que fazer a obra do Senhor. Fiz referência aos amados de Moçambique. Aquela igreja sofrida. Uma igreja de pessoas extremamente pobres, abaixo da linha de pobreza. Quando você vê o vídeo gravado do culto, você vê a alegria estampada na face daquele povo. Alegria estampada na face daquele povo. Não é porque eles têm uma casa bonita, os aguardando, um carro parado na frente da igreja ou coisa parecida. Não, queridos. A casa do pastor, amados, uma igreja de aproximadamente 200 pessoas. A casa do pastor é um cômodo, separado com uma cortininha no meio, que não tem uma mesa, não tem uma geladeira, não tem uma cama, não tem um colchão, não tem um móvel, não tem uma prateleira, meia dúzia de cadeirinhas dessas de plásticas velha. Essa é a casa do pastor. Veja como é o amor de Deus no coração do homem. Veja como é. Ou seja, queridos, ele está ali servindo o Senhor, pagando o preço por amar o Criador, não porque Deus o tem favorecido nessa terra, mas porque Deus o tem favorecido com toda sorte de bênçãos espirituais, porque o seu coração arde pela presença do Senhor, porque a presença de Deus está na sua vida. E às vezes é impossível nós passarmos e vermos tais situações e não questionarmos, porque nós não temos o mesmo amor. Nós temos uma igreja agradável, falta-nos o ar-condicionado. Olha o que falta, ar-condicionado. Falta-nos o ar-condicionado, nós temos cadeira, porcelanato no chão, lâmpadas, olha que beleza, ventiladores, som, nós temos tudo. Só que falta muitas vezes o amor para com o Criador. O amor para com o Senhor. A dificuldade em vir à igreja. A dificuldade em fazer a obra. Amados, lá eles não têm nada. E faz com prazer. Aqui nós temos tudo e não temos prazer. Eis a dificuldade. Quem está errado? Será que o Espírito Santo é um pouco mais complacente para com eles? O Espírito Santo é um pouco melhor para com eles? Em detrimento das nossas igrejas no Brasil? Não, amados.
É porque eles reconhecem a dependência exclusiva do Senhor. A dependência exclusiva do Senhor. Foi perguntado ao pastor João, pastor, por que você não tem móveis em casa? A resposta dele foi, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus. E eu estou buscando primeiro o reino dos céus. E no tempo certo o Senhor vai dar as demais coisas. Irmãos, é um testemunho de deixar-nos arrepiados. Porque isso é amar o Senhor. Foi esse amor que o apóstolo Paulo teve para com Deus. O amor que o afastou da sua casa, o amor que o fez ir até a Espanha. Se você olhar Jerusalém a Espanha, a distância é incrivelmente longa. Andando no lombo de cavalo, de jegue, de barquinhos, a pé. Mas ele não mediu distâncias, porque o importante para ele era amar o Senhor acima de todas as coisas. Era buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E as demais coisas seriam acrescidas. Na verdade, em relação ao apóstolo Paulo, não foram acrescidas. Porque diz a Bíblia que ele morreu numa prisão. No entanto, se olharmos para as bênçãos espirituais, está lá na glória, usufruindo do melhor que o homem pode ter na vida, que é a presença de Deus contínua, eterna. Isso que é importante, amados. Com esta palavra quero despertá-los. Nós precisamos entender que somos escolhidos e selados pelo Senhor. Escolhidos, amados, para sermos abençoados, o Senhor quer nos abençoar. Escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, o Senhor quer que isso seja uma verdade. Nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. E nós fomos escolhidos para que no sangue de Cristo recebêssemos a remissão de nossos pecados. Agora, amados, cabe a nós permitir que essa verdade seja uma realidade na nossa vida. E que a marca, que o selo do Espírito Santo esteja em nosso coração. Porque Ele há de dar-nos todo o contentamento que nós precisamos. Toda a alegria que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos. Diz a palavra, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Busque Deus, mesmo que tu morras sem nada nessa terra, mas prepare-se para a promessa de Deus. E Ele diz, vou preparar-vos lugar. E Ele tem meu lugar preparado. Estou nessa. Que você tenha também essa ideia, esse princípio e essa certeza para a honra e para a glória do Senhor. Amém, amados? Vamos orar. Deus de amor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua graça e a Tua misericórdia é sem fim. Nós louvamos porque Tu nos fez reconhecer a Tua soberania, entregar-nos a Ti, Senhor, depositando aos Teus pés a nossa vida para vivermos somente aquilo que Tu queres. Ó Espírito, nessa noite, desperta, Senhor, esses que aqui estão, para que haja restauração, para que haja cura, para que entendam que são escolhidos e que sejam selados pelo Teu santo e bendito Espírito. Mova poderosamente em nosso meio, haja no nosso meio, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és poderoso. A Ti seja toda a honra e toda a glória, e eu quero afirmá-lo, Senhor. Eu Te amo, meu Deus, Tu és o meu amor. Tu és o meu amor. Aleluias. Glórias ao Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Glórias ao nome santo de Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 701.